Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica, mas antes vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra que se encontra em Hebreus 12. Que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra necessária para a explicação dessa passagem. Agradeço por estar conosco, Senhor. Bom, a leitura de hoje é a carta de Hebreus, mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia, a mensagem da carta de Hebreus. Parece algo estranho de se dizer, mas religião em excesso é ruim. Não podemos ter muito de Deus. Não podemos ter fé ou obediência demais. Não podemos ter muito amor e adoração, mas a religião, os esforços bem intencionais que temos para ligar tudo com Deus, pode ser muito bem se pôr num caminho que Deus está fazendo por nós. A ação principal está em todo lugar. Sempre é o que Deus fez, está fazendo ou fará por nós. Jesus é a revelação dessa ação. Nossa tarefa principal é viver em correspondência, obediência à ação de Deus revelada em Jesus. Nossa parte na ação é o ato de fé. Mas é comum que durante a jornada nos tornamos impacientes e presunçosos e tentamos melhorar as coisas, pelo menos na nossa compreensão. Assim adicionamos, completamos, embelezamos. O resultado é que, em vez de crescer na pureza, na simplicidade de Jesus, diluímos a pureza e confundimos a simplicidade, tornando-nos religiosos de um modo estressado. E aos obstáculos que criamos, acabamos gerando aflição. Por isso, é hora de ler mais uma vez a carta aos Hebreus, escrita para os cristãos religiosos demais, e orar a respeito disso. Na carta temos Jesus e os anjos, Jesus e Moisés, ou Jesus e o sacerdócio. Nos dias de hoje é mais provável ser Jesus e a política, Jesus e a educação, ou mesmo Jesus e Buda. Essa carta apaga o Wei, ou seja, as adições. O foco se torna claro e preciso outra vez. A ação de Deus em Jesus. Nós estamos livres de novo para o ato de fé. É a única ação humana que nos impede de seguir caminho, mas nos faz avançar no caminho. Essa carta é anônima. Alguns acreditam que foi escrita pelo apóstolo Paulo, outros sugerem um apóstolo mais conhecido por seu grego polido como Apolo. Então essa é a carta que a gente não sabe o autor. Alguns falam que pode ser a Igreja do Oriente ou a Igreja Ortodoxa defende que foi Paulo quem escreveu. A Igreja Católica ou a Igreja Ocidental defende que não foi Paulo, mas sim outro escritor. Como aqui fala Apolo, alguns podem falar que foi Barnabé, Silas, Tito, Lucas. Um que não foi, com certeza, é Timóteo, porque Timóteo é citado na carta que ele foi liberto. E Paulo provavelmente não foi, porque Paulo sempre se apresentava nas suas cartas. Então fica aqui o autor de Hebreus, é um autor desconhecido. Para esses judeus cristãos eram inteligentes, tinham boa formação e seguiam Cristo havia algum tempo, portanto já deveriam ser maduros em ensinar a fé aos outros, mas em vez disso estavam preocupados com o fato de seus vizinhos os desprezarem. Eles pensavam até retornar ao judaísmo sem Jesus, a fim de serem benquistos outra vez. Contexto: os anos 60 depois de Cristo. Por um breve período, em 64, os cristãos da cidade de Roma foram perseguidos e executados. Deles foram Paulo e Pedro. Então, desses que foram mortos foram Pedro e Paulo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi decapitado. Mas muitos foram mortos durante esse período, fora o pessoal do Coliseu. Para quem já assistiu tanto a série Paulo quanto Paulo, apóstolo de Cristo, viu o que aconteceu nesse período.
Mas entre 30 e 90 depois disso, raramente um cristão era condenado à morte no Império simplesmente por ser cristão. Os seguidores de Cristo eram vistos como uma divisão do judaísmo, uma fé dentro da lei, em vez de perseguição sistêmica, os cristãos enfrentavam a intolerância. Nas cidades mais populosas eram comuns os conflitos éticos mais acirrados. Trabalho, moradia e casamentos dependiam da lealdade aos padrinhos da família ou grupo social. Tornar-se cristão, portanto, significa virar as costas para as tradições familiares, arriscar-se, perder o trabalho e a casa. O açougueiro do bairro não venderia carne para vocês. Se alguém o denunciasse às autoridades, você correria o risco de ser executado. Caso se negasse a oferecer sacrifício ao divino imperador, a maior prova de lealdade do cidadão. Então esse é o contexto da carta de Hebreus. Agora vamos ler o capítulo 12. Capítulo 12, Tiago. Tiago pode ser quem escreveu a carta, mas eu acho muito difícil para escritura. Mesmo ele sendo o bispo da igreja de Jerusalém. João. Hebreus é antes de Tiago. Então vamos lá, capítulo 12. Cristo é o nosso maior exemplo. Então essa é uma das principais, como falado na introdução da Bíblia, a mensagem, a Bíblia, na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia, a mensagem, uma das importâncias da carta aos Hebreus é isso, falar que Cristo é o nosso maior exemplo. Cristo é maior do que todos os personagens do Velho Testamento, da Antiga Aliança. A Nova Aliança ela é superior à Velha Aliança. Eu não acredito que Deus tenha mais ligação com Israel. Hoje a igreja está fundada pela fé em Jesus. Então, vamos ler. Portanto, também nós consideramos que estamos rodeados por tal grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fisicamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo por causa do júbilo, lhe foi proposto suporte à cruz, desprezando-se a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa. Não vos fatigueis, tão pouco desanimeis. As provas revelam o amor de Deus, do Pai. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não ter resistido até o extremo de derramar o próprio sangue, estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirigiu como a filhos. Meu filho, não desrespeitei a disciplina do Senhor, nem desamine quanto por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele que recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-os como disciplina. Deus vos trata como filho. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se devem tornar participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo da melhor forma
lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto da justiça e da paz para todos aqueles que por ele foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai o caminho reto para os vossos pés, para aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Exortação à paz e à sinceridade. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vosso causa confusão, contaminando muitos. Quem não se abriga em vós nenhum imortal profano como Esaú, o qual, por refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim como bem sabeis, quanto mais tarde quais herdou a benção foi rejeitado, e não tem como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a benção desesperadamente. A diferença entre Sinai e Sião. Ainda não chegastes ao monte palpável em chamas à escuridão, às trevas à tempestade, ao clagor da trombeta, ao som das palavras que ouviram, rogaram que não se lhes pronunciassem mais, porquanto não podiam suportar até que eles seriam ordenados, até mesmo um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Aquela cena foram tão terríveis que até Moisés exclamou: estou aterrorizado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares e milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, cujos nomes são escritos nos céus, o Deus, o juiz e toda a humanidade, das quais os espíritos justos, agora perfeitos. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitei aquele que fala, pois se não escaparem os que rejeitaram quem os advertiu sobre terra, muito menos nós, se desprezamos aquele que nos ademoesta no céu. Aquele cuja voz outra vez abalou a terra, agora prometeu: uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo o céu. Ora, essa frase ainda mais uma vez indica a remoção das coisas que podem ser abaladas, isto é, coisas criadas que permaneçam, que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agraciados e deste modo adoramos a Deus com atitude e aceitável com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E é isso. Essa é a leitura de Romanos 12. Espero que tenha edificado o seu domingo. Tenha um bom resto de semana e até amanhã com mais uma leitura bíblica. Tchau, tchau e até a próxima.